Olá, sejam todas e todas muito bem-vindos aqui a esse podcast, onde hoje eu vou falar sobre enfrentar o desafio de ser. Todos nós temos um grande desafio diante de nós, que é de protagonizarmos a nossa vida, de enfrentarmos questões, inclusive do nosso passado, e algumas coisas que estão dentro de nós, como censuras, como travas, como traumas, mas que a gente precisa dar conta disso, a gente precisa ficar diante disso. Eu já acreditei, e já falei tantas vezes sobre isso, que assim, eu acreditava que nós nascíamos como uma página em branco. E no decorrer da vida nós vamos escrevendo frases e frases e pós-frases e páginas após páginas, e assim a gente vai escrevendo capítulos e assim a gente escreve a nossa biografia. Eu acredito que essa minha crença vinha de uma resistência em acreditar em qualquer força do destino ou algo parecido, exatamente porque eu acredito muito na liberdade humana. Mas hoje eu não penso mais assim. Acredito sim ainda na nossa responsabilidade, na liberdade, na necessidade de protagonizarmos, mas também reconheço que nós já chegamos ao mundo com algumas frases escritas, usando aqui essa metáfora das folhas em branco e as coisas que estão escritas. Porque está comprovado que a gestação de uma criança pode influenciar fortemente o seu emocional. Assim como depois que nós nascemos, o meio começa a nos formar. O sistema que nos envolve começa a nos formar. Inclusive, essa é a minha linha psicanalítica. Eu sou muito mais culturalista do que estruturalista. Eu acredito no meio como nosso maior agente formador e claro que a nossa família entra com muita força porque ela é o nosso primeiro meio social. Então nós crescemos com imposições ideológicas, né, com imposições políticas, com ideias religiosas, entre outras coisas. E quando a gente chega na adolescência, às vezes a gente quer dar os nossos gritos de independência e a gente não consegue porque a gente não tem muita estrutura ainda, muitos conteúdos e ainda muitas censuras. Gosto muito de uma frase do Erich Fromm, que ele diz assim: a principal missão do ser humano na vida é dar luz a si mesmo e tornar-se aquilo que ele potencialmente é. É uma dura tarefa, porque todo parto é difícil, mas precisa ser feito. Todos nós precisamos desse esforço para sair desse útero existencial, um lugar que pode até oferecer proteção, mas elimina toda a nossa subjetividade, toda a nossa vontade e o nosso poder de decisão é nulo. Então nós precisamos dar luz a nós mesmos. Nós precisamos inaugurar fases na nossa vida. Nós precisamos despertar processos na nossa história. Então eu posso dizer que você que está me ouvindo, obviamente chegou ao mundo com frases escritas em você, alguns conteúdos já marcados em você. Assim como no decorrer da tua história, algumas estruturas foram sendo construídas e algumas delas estão dentro de você até hoje. E talvez algumas sejam a razão de travar algumas coisas na tua vida, de impedir alguns processos bonitos. Então nós precisamos de algumas posturas, de alguns posicionamentos para poder lidar com tudo isso que nós temos. E aqui eu faço uma ressalva. É claro que os nossos pais, nossos educadores fizeram muitas coisas que hoje nós consideramos talvez coisas que nos prejudiquem, mas o fizeram com a melhor das intenções, com o que eles tinham de conhecimento na época, com as possibilidades que tinham na época. Então não estou aqui nesse podcast falando mal das pessoas que nos educaram, mas sim nos colocando na cena, porque a vida é agora, a vida é daqui para frente e a gente precisa assumir o nosso papel de protagonização da nossa própria história. Pois vamos lá, nós precisamos de coragem para investigar e de humildade para admitir. Costumo dizer que todo processo terapêutico é um processo de coragem. Por quê? Porque a gente fala de terapia e terapia sempre remete a algo leve, tranquilo, e um bom processo terapêutico não vai gerar só leveza e tranquilidade, principalmente no começo. Por quê? Porque nós somos instigados, questionados, confrontados, e uma boa terapia faz isso mesmo. Ela nos ajuda a nos questionar, inclusive continuar questionando depois que acaba a sessão. Porque processos terapêuticos sérios colocam você de frente com você. É uma biópsia no organismo vivo. Então precisa de coragem.
Aliás, muita coragem, né? Para você pagar alguém para te ajudar a se ver e às vezes colocar você diante de coisas que você não gostaria de ver. Então, todo processo de terapia, ele é um processo de coragem. Porque todo processo de autoconhecimento é, obviamente, um processo de coragem. Porque num processo assim, num processo de autoconhecimento, num processo psicanalítico, num processo terapêutico, você vai ficar de frente com o seu passado. E com muitas histórias que são extremamente difíceis. Algumas histórias que foram recalcadas, mas que hoje estão batendo na porta, querendo sair, lutando para ser escutada. E por vezes esse é um processo que gera sofrimento. Se você não se olhar, esse processo de sofrimento continua sem você saber o que é. Agora, se você encarar, sim, você pode entrar num caminho de cura. Mas lembre, não existe cura sem diagnóstico. Por que é tão difícil? Porque muitas vezes nós nos deparamos com o fato de que muitas coisas foram feitas a nós, repito, às vezes com boas intenções, e elas até hoje nos definem e influenciam demais a nossa tomada de decisões. Então nós somos submissos a algo que não temos conhecimento consciente e isso é muito sério, é muito difícil. Tem uma frase do Jung que diz assim: até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamar isso de destino. Por isso que a nossa biografia, as nossas histórias do passado, elas não têm que ser excluídas. Nosso passado tem que ser lido, tem que ser elaborado, tem que ser enfrentado. Os capítulos passados não podem sofrer nenhuma alteração histórica. Eles podem sim ganhar uma nova representatividade emocional, assim como é muito importante eu entender os meus processos do passado, inclusive para que eu não os repita. Inclusive não é o assunto, mas muita gente me procura e no início da análise fala: eu fiz isso eu queria esquecer. Esquecer, além de ser um exercício emocional impossível, ele, me desculpe, é também tolo. Porque aquilo que a gente esquece, a gente coloca na possibilidade de fazer de novo. Então a questão não é eu esquecer coisas do passado, é eu elaborar as coisas do passado, colocá-las numa nova prateleira, em outras gavetas, mas numa dimensão em que eu tenha aprendido algumas lições com elas, inclusive as consequências de algumas decisões, para que eu não volte a repeti-las. Então, entrar no processo de entender a história é expressar um desejo. E expressar desejos é uma maneira de eu começar a me autonomizar. Eu preciso aprender a expressar desejos. Isso é muito importante e caso você não tenha esse hábito, você precisa começar a fazê-lo. Tem uma frase de Sêneca que eu gosto demais que diz assim: é parte da cura o desejo de ser curado. Então existem coisas que estão dentro de você e elas estão gerando conflito, estão gerando incômodo, estão gerando sofrimento. Isso no momento é só você com você. Aí alguém pergunta para você: você quer ser curado? Você pode dizer: eu não sei se eu posso, eu não sei se consigo, eu não sei nem se dá, eu não sei nem direito o que é. Então a gente tem que parar de dizer o não sei se e começar a dizer: eu quero. Eu preciso me posicionar contra as coisas que estão me fazendo sofrer. Porque quem não grita contra aquilo que mata faz parte do crime. Tem uma frase de sabedoria das ruas, e quem me acompanha sabe que eu gosto dessas frases de sabedoria das ruas, que diz assim: se você não está buscando uma solução, então você é parte do problema. Aí você vai dizer: Vili, que cruel, a gente nem se conhece, você já está me acusando de ser parte do problema. Mas na verdade eu quero ler a frase das ruas com você de uma maneira produtiva, que eu diria da seguinte maneira: se você está buscando novos caminhos, então você é parte da solução. E eu acho tão legal quando as pessoas começam a se mexer em busca de novos caminhos. Não é resolver o problema todo, não é ser perfeito, porque resolver o problema todo é uma impossibilidade, perfeição é uma impossibilidade humana, mas aperfeiçoamento, quer dizer, o ato de eu tentar melhorar, isso sim é um propósito, um objetivo, uma meta que todos nós podemos colocar na vida. Então você pode até jogar a culpa de muitas coisas na sua vida nas costas de alguém ou de algum evento, mas você não pode mais jogar a responsabilidade. Por quê? Porque a responsabilidade da sua vida
é você. Você não pode jogar a responsabilidade da cura em alguém. Se você quiser achar culpado, só ok. Só que uma hora você identifica o culpado e não tem muito o que fazer com ele. A gente precisa assumir, sim, a responsabilidade. E é bom quando eu digo a responsabilidade é minha. Existe um pensamento do Sartre que eu já citei muitas vezes, e ele é duro, mas eu vou citar aqui para você e quero também falar um pouco sobre ele. Ele diz assim: não importa o que fizeram com você, o que importa agora é o que você fará com aquilo que fizeram com você. É um pouco cruel porque começa dizendo não importa o que fizeram com você. Não, importa sim, e até porque se não importasse a gente não falaria sobre isso, se não importasse você não estaria tendo que lidar com isso. Então é o não importa e mostra, né, toda a veia existencialista sartriana, mas é não importa no sentido de, olha, tá feito. E a questão não é você ficar tentando descobrir por que fizeram. A questão agora é você tentar descobrir o que eu vou fazer com isso. Porque agora, quem fez? Não sei, talvez quem fez nem esteja mais vivo. Agora a questão é minha. A dor está dentro de mim. Então a busca pela cura também tem que ser minha. Dá para sair disso? Sim. Desde que haja coragem para admitir, coragem de entrar num processo, assim como a humildade de dar alguns passos. Quais passos? Existe um que é bem, uma palavra que é muito usada hoje em dia, mas que a gente precisa falar sobre ela, que é a coragem da gente sair da nossa zona de conforto. Acho que você já ouviu falar de zona de conforto, talvez você já tenha utilizado a expressão zona de conforto, mas curiosamente há pessoas que vivem dentro de limites impostos pelos outros, vivendo uma vida que está fora do desejo pessoal e do planejado, mas essa pessoa se sente segura nesse lugar, mesmo que não tenha sido planejado por ela. Nós damos a isso o nome de zona de conforto, o lugar das nossas omissões. O lugar, é assim que eu entendo esse espaço emocional. É o lugar onde nós ficamos porque nós já estamos acostumados e nós já sabemos viver nele. Mas a gente gosta dele? Não, no fundo não. A gente só está acostumado. Ou seja, não há nada de confortável na zona de conforto. Porque conforto é deitar numa rede na beira de uma praia com alguém fazendo massagem nas suas costas. Isso é confortável. E alguém pagando nossas contas. Zona de conforto é um lugar onde nós nos acostumamos com coisas que nós deveríamos nos revoltar. Vou repetir. Zona de conforto é um lugar onde nós nos acostumamos com coisas que nós deveríamos estar revoltados tentando fazer uma mudança. Nós precisamos ficar de frente com isso. E é claro que você agora começa a pensar quais são as tuas zonas de conforto, porque isso é algo extremamente pessoal, extremamente subjetivo. E por que a gente tem tanta dificuldade de sair da zona de conforto? Exatamente porque nós vamos ter que fazer coisas novas. Porque quem quer viver coisas novas tem que estar disposto a fazer coisas novas. E algumas coisas nós não gostamos, nós estamos cansados delas. Mas a gente já sabe como começa, a gente sabe como se sustenta, a gente sabe o que fazer. A gente sabe como lidar com aquilo, a gente já tem as ferramentas necessárias. Mas aí chega no final do ano, chega no dia do aniversário, não, eu quero viver algo novo. Bom, você quer viver algo novo, então você tem que começar a fazer coisas novas. E para isso você vai precisar sair da sua zona de conforto. É a clássica frase do Einstein, né? Insanidade é você fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultados distintos. Nós precisamos aprender a fazer novas coisas. Sair desse lugar que nós chamamos da zona de conforto, sair desse lugar que talvez foi preparado por outros e sair desse lugar, inclusive, porque esse lugar ele pode levar para uma outra situação, que é a nossa vitimização. E por que a gente fica nesses lugares e por que a gente cai na vitimização? Bom, na psicanálise isso se chama ganho secundário. Há algumas vantagens na vitimização. Há algumas vantagens em eu falar que eu estou sofrendo. Porque talvez falar que eu estou me sentindo mal, falar que eu estou sofrendo, falar que minha vida não está do jeito que eu queria, bom, isso pode gerar atenção, pode ser uma maneira das pessoas olharem para você, pode ser uma maneira das pessoas ficarem entrando em contato com você, pode ser, enfim, N coisas. Mas a gente precisa tomar cuidado, porque a vitimização ela nos mantém no mesmo lugar e a gente tem a atenção e a gente tem esses ganhos secundários, mas não vale a pena.
Não vale a pena porque você se sustenta sempre num lugar de opressão, você se sente num lugar sufocado, em troca de ganhar algumas migalhas, em troca de ganhar algumas coisas. Não, é muito melhor você se levantar e ir para um outro lugar. É melhor você se levantar e se mexer. O nome disso é liberdade. Com a liberdade, a gente cai na questão da segurança e da liberdade, que são duas coisas que a gente gostaria, mas elas não andam de mãos dadas. Ou você quer segurança ou você quer liberdade. A zona de conforto é um lugar, devo admitir, seguro, porque você está ali há muito tempo e você sabe quais são os riscos e sabe como se mexer. Tem os seus ganhos secundários, você consegue alguns lucros ali emocionais em cima disso, mas eu repito, eu os considero migalhas. A liberdade é exatamente ao levantar e fazer outras coisas. Aí você vai dizer, mas eu tenho medo. Ótimo. O medo é um sentimento excelente, que ele nos faz estratégicos. O medo nos ajuda a pensar. E seria bom se todo mundo mesmo tivesse medo. A gente precisa do medo para tomar decisões, a gente precisa do medo para dar o próximo passo. Então não caia nesse papo furado de não tenha medo. O dia que você não tiver medo, você está numa situação extremamente perigosa, porque o medo é um sentimento estratégico. Então quando eu me sinto livre, é claro que eu vou sentir medo. E o medo vai me ajudar a tomar boas decisões. Porque quando eu sou livre, eu preciso pensar muito bem nas minhas decisões. Não tem mais ninguém em cima de mim dizendo como eu devo ser, o que eu tenho que fazer, e eu não estou mais na minha zona de conforto. Lembro que eu falei, um passo importante na nossa emancipação e na construção da nossa vida é nós aprendemos a dizer eu quero, expressar desejos. No excelente livro Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, se você ainda não leu, faça esse favor a você mesmo e leia, tem um diálogo dele com os outros companheiros de cela em Auschwitz, porque Frankl é um psiquiatra, um psicólogo que ficou preso sob o comando do regime nazista, e quando o regime nazista caiu, as cercas de Auschwitz foram derrubadas, os portões estavam abertos, e eles então podiam ir embora. Eles olharam uns para os outros e falaram, e aí, para onde que nós vamos? E eles dormiram mais 3 noites em Auschwitz exatamente porque eles não sabiam para onde ir. O que é isso? Isso é a liberdade. Olha que curioso, eles ficaram 3 anos sobre um regime infernal, cruel. Um regime que dizia dia após dia o que eles deveriam fazer, o que eles tinham que fazer, que horas eles iam levantar e se eles iam viver ou não. Isso é a ausência da liberdade. A liberdade chegou. E agora? Para onde nós vamos? Não tem ninguém dizendo para onde a gente vai. O mundo é uma possibilidade. E eu acho muito curiosa essa cena que ele relata no livro, porque eles dormem mais 3 noites no lugar onde para eles foi a representatividade da crueldade humana, exatamente porque agora eles eram livres e eles tinham que pensar muito bem para onde ir. Porque, lembre disso, quando as cercas que nos prendem caem, a gente pode ter sim uma sensação de insegurança, porque a liberdade é um processo, um aprendizado que precisa de cuidado para a gente não fazer muita bobagem, mas ele é também excitante. Quando a gente aprende, quando a gente entende que nós podemos tomando decisões e a gente tem medo e por isso a gente vai pensando muito bem nas nossas decisões, a gente vai analisando os riscos de tudo e a gente vai descobrindo que nós podemos expressar desejos e viver sonhos. Não o que os outros sonharam para nós, mas aquilo que a gente quer, aquilo que a gente quer viver. E eu encerro aqui esse podcast falando um pouco com você também das pressões que nós vivemos e de algumas que deixam cicatrizes em nós. Eu já falei muitas vezes sobre cicatrizes e hoje talvez eu vou ser um pouco repetitivo para algumas pessoas. Lembra da frase do Sartre, a cruel frase do Sartre, né? Hoje não importa mais o que fizeram com você, hoje o que importa é o que você vai fazer com isso. Então, algumas coisas importam sim porque elas deixaram marcas. Mas você não tem que se submeter a isso. Porque algumas dessas ações, elas poderiam servir como prisões, poderiam servir como cárceres, e você pode ressignificar isso, você pode refazer tua vida. E você pode estar me escutando dizendo, mas Willi, minha história é toda costurada, eu tenho várias marcas, duras lembranças, e eu acredito mesmo em você, sei mesmo que você pode estar carregando marcas pesadas que revelam um período duro no seu coração,
desses que, de fato, contrariando o que falei, a gente gostaria de esquecer, mas, repito, histórias doloridas dificilmente serão esquecidas. Então, inverta o jogo. Essa cicatriz tem que ser a prova de que aquele momento dolorido não foi capaz de tirar de você a vontade de viver. Algum tempo atrás, a Carol colocou uma frase num mural que a gente tinha na varanda do nosso apartamento, uma frase em inglês, mas que em português ela diz mais ou menos assim: cicatrizes podem ser a lembrança de algo ruim que fizeram com você, mas elas também podem ser um memorial de algo bonito que você fez com aquilo que fizeram com você. Entende? O que são as cicatrizes? Não, elas são as lembranças de um período de pessoas fizeram coisas terríveis comigo. Tá, mas eu vou inverter isso. Essa cicatriz vai significar algo bonito que eu fiz com aquilo. Essa cicatriz poderia ser um memorial de morte, mas eu tomei as rédeas da minha vida, eu me senti responsável, me senti livre, e agora ela é um memorial de vida, ela é um memorial de esperança, ela é um memorial de que eu consegui virar o jogo. Ou seja, nós precisamos, no processo da vida, ir dando sentido a coisas que não fazem sentido algum. E essa é uma característica de quem quer se tornar senhor, senhora da própria história. Porque se você conseguir lidar com a dor, eu posso afirmar que você vai conseguir lidar com qualquer coisa. E você veio até aqui lidando com dores, com traumas, com pressões. Então você pode conseguir, você pode continuar. E você pode continuar sob outra perspectiva. Não é a perspectiva nem da vitimização, nem da culpa, nem de ficar se excluindo, nem ficar de se condenando, mas de colocar a sua vida no processo de reinvenção. As suas cicatrizes, elas podem ser, sim, a mola propulsora de um novo comportamento seu diante da vida. Então não estou dizendo para você considerar o que fizeram com você como algo bom. Não. Aquilo que é ruim, é ruim. A maldade das pessoas vai continuar sendo a maldade das pessoas. Você, a sua bondade, a sua postura é que vai se sobrepor à maldade dos outros. E claro, isso não é um processo da noite para o dia. Não existe mudança para a noite para o dia, ou pelo menos eu não acredito nisso, né? Mudei radicalmente da noite para o dia. Não, as nossas mudanças são processuais, nossas mudanças são lentas, e eu acredito que quanto mais lentas, mais consistentes elas são. Quanto mais bem elaboradas, quanto mais bem pensadas, mais de fato elas vão realizar mudanças na sua história de vida. Espero que essa conversa produza bons frutos no teu coração, que ela produza boas reflexões, que ela gere em você, desperte em você outros pensamentos, outras ideias. Se fez bem para você, eu peço que você reparta isso com outras pessoas, mande para a tua família, para o teu grupo de amigos da faculdade, da empresa, da escola, para quem for. E qualquer hora eu volto aqui para continuar essa conversa ou outro tema com você. Tá bem? Convido você também a me seguir nas redes. Eu estou no Instagram, @ViliFomin. Lá eu escrevo semanalmente questões sobre saúde mental, sobre as questões terapêuticas, muito sobre o que falei hoje aqui também. Tá bom? Um beijo no teu coração e até a próxima.